Bem-vindo a mais uma videoaula Nutrition de suplementos. Hoje nós vamos fazer um trabalho bem legal que é os combos de indicação por biotipo. Sobre os combos por indicação por biotipo físico, cabe ressaltar que para cada perfil, para cada composição corporal, nós temos uma estratégia específica. Essa é a intenção desses combos. Então vamos iniciar para a pessoa mais magra, que tem dificuldade de ganhar peso e massa muscular, metabolismo mais acelerado e que nós vamos chamar de ectomorfo. Esse perfil nós precisamos de angariar todos os recursos disponíveis para criar um ambiente metabólico e anabólico o mais desejável possível. Então nós iniciamos com algo que dê energia para esse indivíduo antes de iniciar a sua atividade física. Então nós precisamos de um pré-treino especificamente para ele. Também podemos deixar disponível já nesse momento um pool de aminoácidos, então podemos entrar com um aminoácido antes do treinamento para já ficar organizando e deixar um ambiente anabólico favorável. Após o estímulo do treino, ele tem que iniciar já de imediato a reparação do seu tecido e começar a tomar todas as medidas necessárias para que nada possa ocorrer negativamente. Então, é sempre prudente que um whey, e nesse caso específico, quanto mais tempo esse whey tiver de absorção, é mais indicado para esse perfil, porque ele precisa de dar uma cobertura por um período muito maior. Então, pode ser indicado um 5W, um 3W, um whey 100%, para esse jovem, levando em consideração que o processo de degradação proteica gera um processo inflamatório. Então ele pode se beneficiar também de uma glutamina que nós vimos aqui que reforça o sistema imunológico. E assim, ele pode, o mesmo whey que usa no pós-treino, ele pode vir a usar antes de dormir, se não for coincidência do mesmo horário, e ao longo do seu dia, para manter um nível de aminoácidos de uma forma adequada ao longo de todo o seu dia. Não devemos aqui esquecer dos pró-hormonais, que entram após o treinamento, no momento que vai haver uma liberação hormonal e nós queremos que esses hormônios permaneçam estáveis na corrente sanguínea. E essa mesma dosagem de pró-hormonais podem também ser utilizadas antes de dormir, que é um momento de maior anabolismo. O nosso segundo combo de indicação por biotipo físico, nós vamos falar aqui de pessoas que já são praticantes de atividade física e que já têm um certo desenvolvimento muscular, ou seja, são pessoas que já treinam com um período maior e que já têm uma massa muscular mais desenvolvida. São pessoas que nós olhamos e identificamos que aquelas pessoas são praticantes de atividade física. E para esse perfil existem algumas características importantíssimas. É óbvio que eles podem necessitar de um pré-treino para complementar o combustível inicial para aumentar a sua performance na hora do treino. Também podem ser utilizados recursos para que, ao mesmo tempo que criamos um ambiente anabólico favorável para o ganho de massa muscular, mas nós queremos que essa massa magra cresça isenta de gordura. Então é importante que nesse processo entrem ali alguns componentes do metabolismo das gorduras. E aí podem ser os termogênicos, mas podem ser os lipolíticos, que são suplementos que não têm o efeito termogênico, mas que vão participar ativamente do processo do metabolismo das gorduras. E aí nós temos um papel fundamental da L-carnitina, um transportador de gordura, nós temos um papel fundamental dos óleos essenciais, como por exemplo o óleo de cártamo, que é um disponibilizador de gordura para que seja utilizada como energia. E, obviamente, após o treino, nós entramos com todo o processo reparatório e de auxílio no processo final, que é o processo de hipertrofia. E aí entra-se, então, um whey. Nesse caso, nós precisamos de um whey com um teor proteico melhor. Por quê? Nós queremos ganhar massa magra, mas queremos tomar controle da gordura corporal. Então, se for um whey que tiver uma mistura muito grande de carboidrato, pode vir a não corroborar com o processo, pode vir a fazer com que a gente ganhe massa magra, mas que a gordurinha no abdômen venha a aumentar. Por isso, já entrando com a estratégia da L-carnitina, do óleo do cártamo ou de um termogênico, se eu tiver perfil para tal. Lembrando que nesse processo, se eu já estou mais desenvolvido,
o grau e a intensidade do meu treino ela é maior. Então, o processo inflamatório também, ele vai acometer o indivíduo num grau maior. Daí, de novo, a importância da glutamina, e não só a glutamina, mas de aminoácidos, especificamente quais? Os BCAAs, para serem utilizados ao longo do dia, dando um perfil aminoácidico, ou seja, o nível de aminoácido adequado o dia todo, para que em nenhum momento do dia esse indivíduo que estimulou drasticamente o seu tecido muscular para um processo de hipertrofia não venha sofrer o que nós chamamos de catabolismo proteico, ou seja, perder massa magra ao longo do dia. Então é importantíssimo que os BCAAs sejam utilizados ao longo do dia, de acordo com o momento do treino e os momentos das refeições. Finalizando os combos por indicação por biotipo físico, nós vamos falar agora daquele que está com um pouquinho de gordura acumulada no corpo, que nós vamos classificar de endomorfos. A gordura sobressai um pouco. Nesse caso, nós temos que ter uma habilidade muito grande e alguns cuidados. Novamente, vamos frisar. É importante que todo um arcabouço, todo um ambiente seja favorável para que possamos ter êxito nesse objetivo. E quem está com excesso de gordura corporal quer e precisa de reduzir gordura. E é preciso ter um cuidado muito grande com a sua massa magra. Porque uma vez perdido massa magra no processo de perda de peso, o seu metabolismo vai tender a diminuir, fazendo com que esse gaste menos energia e qualquer deslize na sua alimentação faz com que o corpo venha a readquirir novamente gordura. Então, além da estratégia para diminuir gordura corporal, que nós podemos utilizar da L-carnitina, do óleo de cártamo ou de um termogênico, caso ele tenha perfil para utilizá-lo, nós temos que entrar com alguns outros componentes, como aminoácidos e principalmente o whey protein. E nesse caso específico de whey, nós temos que nos ater a uma característica importantíssima nesse whey. Na sua formulação, é importante que se observe que a quantidade de carboidrato na fórmula do whey não seja superior a 1%. Por quê? Porque o excesso de gordura pode ter acometido de uma não relação muito bacana de glicose vindo da alimentação e a insulina produzida pelo pâncreas. E se o whey que nós formos utilizar nesse caso tiver uma concentração muito alta de carboidrato, poderá dar um estímulo demasiado para que a insulina seja liberada. Insulina, como nós sabemos, é um hormônio lipogênico, ou seja, facilita a produção de gordura. Então é importante que o whey entre para dar suporte em todo o processo de treinamento, para que não haja degradação de proteína e não haja perda de massa muscular. Um outro componente importantíssimo nesse processo, uma vez que há excesso de gordura corporal, são os antioxidantes. Então uma vitamina C é importante nesse processo e todos os cofatores do metabolismo de gordura, como algumas demais vitaminas, vitamina E é importantíssima, e alguns componentes que vão auxiliar no controle alimentar. E aí nós temos o feijão branco, composto numa série de pré-treinos, para fazer com que a alimentação permaneça sob controle. E o cromo, principalmente porque esse vai modular e controlar o apetite demasiado aos carboidratos, os doces ou as massas, principalmente no período noturno. E o que deve ser levado em consideração é manter ou até ganhar massa muscular, que com isso vamos fazer com que o nosso metabolismo permaneça elevado, garantindo que a gordura que nós perdemos não volte para o corpo novamente. Esses combos de indicação vão ajudar bastante na hora de identificar o produto de acordo com o tipo de cliente que vai estar lá na sua prateleira fazendo a opção de compra. Vocês receberão um questionário, responda com bastante carinho, nos envie. Nós enviaremos para você um certificado de conclusão do nosso trabalho dessa etapa que a gente ficou junto. Vocês receberão também um resumo de indicação por categoria
de tudo que a gente tratou aqui nesses dias, nesse tempo que a gente esteve junto. Mas se caso ficou dúvida, pode ligar na empresa, no telefone que está aqui abaixo. E nós vamos ter no horário comercial uma nutricionista para tirar as suas dúvidas e ajudar você a desenvolver cada dia mais. Porque afinal de contas, nós sabemos trabalhar com suplementos e juntos vamos muito mais longe. A Nutrition tem o prazer de agradecer ao seu empenho,